que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o resumão do Eu Vim de Santos, geralmente na sexta-feira, mas desta vez adiantei para quinta-feira porque eu tenho 3 opções de vídeo para sexta. Uma é tática, uma é de atualizações que eu acho que vão acontecer, a outra do caso Bauerman. Então eu estou na expectativa para ver o que acontece amanhã. Como já tinha muito assunto para o resumão, que é aquele quadro em que os assuntos não valem um vídeo solitário, mas tem necessidade de serem comentados, eu já adiantei para esta quinta-feira. Lembrando, claro, que o caso do Alisson, eu já fiz um vídeo explicando o que aconteceu. Infelizmente o Alisson não joga mais pelo Santos esse ano, mais uma lesão de joelho, a 8ª lesão, uma situação muito triste, toda a força para ele. Já tem um vídeo aqui no canal que eu publiquei no começo da tarde desta quinta. Desta vez vamos falar de outros assuntos e, assim como na semana passada, começarei com as sereias, porque elas pelo menos estão dando alegria, diferentemente do masculino. Antes disso, é claro, eu lembro que o OneFootball traz todos os melhores momentos, tanto da Série A quanto da Série B do Brasileiro. É só você baixar o link aqui na descrição, você terá o melhor aplicativo de futebol do planeta em seu celular. E uma coisa muito importante que eu gosto de lembrar aqui para o pessoal é que você pode personalizar o OneFootball do jeito que você quiser. Ou seja, outro dia eu recebi uma mensagem, acho que no Instagram, não lembro se foi nos comentários do canal, enfim, do menino falando: pô, Noronha, o OneFootball deu o gol, uma notificação de gol do Santos antes do gol sair na minha TV, no computador, celular, enfim. E aí eu expliquei: não, você pode personalizar. Você recebe notificação do que você quiser. Se não quiser notificação de gols, é só marcar lá na página do Santos, você ajusta o aplicativo do jeito que você quiser. Tá tudo certo. Baixe aqui o OneFootball no link da descrição e seja feliz. Falo das sereias porque saiu a tabela das quartas de final. Na última segunda, o Santos ganhou de WO do Real Ariquemes, lá de Rondônia. E lá em Rondônia, na verdade, o jogo não aconteceu, porque o Ariquemes, já rebaixado, viu seu elenco protestando contra o clube de uma maneira muito válida e, enfim, aí acabaram dando 3 pontos de graça para o Santos. Esses 3 pontos significaram o avanço do Santos entre os 4 melhores times da primeira fase. Lembrando que ano passado o Santos sequer passou de fase, passam 8 para as quartas de final. O Santos terminou essa primeira fase exatamente em quarto, atrás de Corinthians, do líder, Palmeiras segundo, Ferroviária a terceira colocada. O Santos passou em quarto e pega o Flamengo. E Santos e Flamengo jogarão com transmissão de TV. Nesse domingo, Flamengo e Santos, Globo, 4 horas da tarde. Sim, Globo, 4 horas da tarde, lá em Volta Redonda. Se eu não me engano, a transmissão é só para o Rio e para a Baixada Santista. Não tenho certeza se para outras localidades, mas a gente vai... Bom, quem tiver interesse vai procurando até domingo. Domingo, 4 horas, o Santos joga a partida de ida contra o Flamengo. E no outro domingo, na Vila Belmiro, a não ser que haja uma mudança, eu espero que não, que tem Santos e Flamengo pelo Brasileiro na Vila, vai ter Santos e Flamengo pelo Brasileiro Feminino na Vila também. Pelo Brasileiro Masculino, à tarde, se não me engano é 4 horas. E 10 da manhã ou às 6 horas, não importa. E 10 da manhã, Santos e Flamengo pelo Brasileiro Feminino, jogo de volta no outro domingo, daqui 10 dias. Eu sou meio ruim de matemática, mas é por aí. Então Santos e Flamengo se enfrentam, o Corinthians pega o Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Ferroviária e Inter, Santos e Flamengo. Lembrando que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino desta temporada, tem vídeo aqui no canal inclusive, o Santos ganhou do Flamengo, que depois passou, se eu não me engano, 10 ou 11 jogos sem perder. E aí nas rodadas finais é que acabou despencando, mas perdeu para o Santos lá na primeira rodada. Então Santos e Flamengo, fatalmente na Vila vai ser de graça, o outro vai passar na TV. Compareçam, terá vídeo aqui no canal, se tudo der certo. Combinei com a Anitta já, quero participar dos vídeos. Muito bem, vamos ser tristes agora, vamos falar do futebol masculino. Luiz Felipe, uma matéria do UOL da última quarta-feira chamou muito a atenção, foi um pouquinho mal interpretada pelo pessoal, mas aqui no resumão a gente interpreta do melhor jeito possível, pelo menos eu espero. A matéria do UOL é a seguinte: Santos e Coritiba cogitam troca de zagueiros, mas negociação não avança. O Luiz Felipe iria para o Coritiba, que buscou o Luiz Felipe, e o Coritiba ofereceu em troca um outro zagueiro, que eu honestamente não conheço, que é o Chancellor, não sei como é que fala o nome do coitado, que é venezuelano e está lá no Coritiba. O Santos negou. Veja que o Coritiba ofereceu essa troca e o Santos falou: não, esse cara aí a gente não quer, o que é uma atitude mais do que correta, porque o cara está afastado no Coritiba. Com todo respeito ao Coritiba, que não perdeu do Santos, inclusive foi 0-0, o cara está afastado do Coritiba, eu não quero aqui. Essa é a minha análise mais rasa, porém mais verdadeira que eu posso fazer. Então, lendo trechinhos da matéria aqui. O Coritiba gostou da ideia de contar com o Luiz Felipe, mas o departamento de futebol do Santos recusou Chancellor. O Santos entendeu que o Chancellor é lento e não tem boa saída de jogo.
Ótimo. O Santos quer um zagueiro canhoto com bom passe assim que a janela abrir. Não é o caso do venezuelano de 31 anos. É claro que o Luiz Felipe ir para lá não seria o pior dos mundos para o Santos. É um zagueiro que realmente não pode mais atuar pelo Santos. Quando atuou aí contra o Nils foi muito mal também, como já era mal antes. Teve seus momentos, mas faz anos. O ciclo dele acabou há muito tempo. Ele está há 7 anos no clube e ainda tem mais 1 ano e meio de contrato. É uma loucura. Enfim, não irá para o Coritiba também, pelo menos não neste momento. Torçamos para que alguma proposta seja finalmente aceita e, se for com troca de jogadores, não por um zagueiro venezuelano afastado, não é mesmo? Bom, um outro jogador que pode sair, que na verdade já saiu, mas pode ser em definitivo, é o John. Né? Claro, o John ainda tem contrato com o Santos, mas está jogando pelo Inter e o UOL crava que o Inter finalmente percebeu que o John, olha só, é bom, coisa que a gente já tinha percebido há algum tempo. Eu prefiro o João Paulo, super entendo, mas vocês sabem que a minha postura sempre foi de tem que ter 2 bons goleiros, e o Santos hoje só tem um. Bom, a matéria, Inter quer ficar com o John e tentará negociação com o Santos. O Inter está decidido a permanecer com o goleiro John após o período de empréstimo que vence no final deste ano. O clube gaúcho partirá então para uma negociação com o Santos, clube com o qual o atleta possui vínculo. Bom, obviamente que a gente tem que ver o que interessa ao Santos, que é a questão do valor. Olha só. A primeira alternativa imaginada é comprar 55% dos direitos do atleta por 4,5 milhões. Neste cenário, o Santos segue como parceiro ao manter 30% dos direitos do atleta. A segunda opção é comprar 85% dos direitos por 8,5 milhões. Lembrando que o Inter já é dono de 15%. Então, só fazer a conta, 8,5 a 85, 15%, 1,5 milhão. O John, na teoria, vale 10 milhões. Eu já falei aqui, eu vejo 2 opções boas para o Santos. Uma é ele voltar também a concorrer com o João Paulo, Santos ter 2 grandes goleiros, ou vender. Como tem fixado, em teoria, essa situação do contrato, né? Assim que o Santos emprestou, até receber um dinheiro, e tem um valor fixado lá para o Inter comprar, deve ter essas 2 possibilidades no contrato. O certo para o Inter é comprar, né? Mas o Santos tem que exigir o valor assinado. Se der para arrancar mais, tudo bem, não dá, né? A gente sabe. Mas eu entendo. O John é muito bom, cara. Ele é melhor lá que o Kehler, né? Que era o titular do Inter até outro dia. Poderia ser titular do Santos. Claro que eu não tô falando, é melhor que o João Paulo. Não sei, tem gente que prefere. Mas eu queria 2 grandes goleiros. Como não dá, o Santos tem que faturar. Se vai faturar vendendo pro Inter, que seja. Uma outra coisinha rápida de negociação. Se bem que isso não é muito negociação, mas pode virar. E já que a gente até falou de zagueiro no caso do Luiz Felipe, é que o Robson Reis, né? Que tinha sido emprestado para o Boa Vista, deve voltar. O Boa Vista pediu um novo empréstimo ao Santos, segundo o Diário do Peixe, mas empréstimo meio que não interessa ao clube, o Santos quer vender. Claro que se não surgir uma proposta melhor, é capaz o Santos até pensar em emprestá-lo novamente, mas neste momento você faz que nem com o Bruno Marques, infelizmente. Você analisa se o Robson Reis vale a pena ter no elenco. Honestamente, o meu voto é que não, né? Não traz nenhuma melhor em relação a Maicon, Luiz Felipe, que hoje são os reservas, ao próprio Alex, que sabe Deus se um dia vai voltar a jogar pelo Santos, mas está lá, não sei se está lesionado, ninguém sabe, ninguém lembra que o Alex existe. Mas enfim, o Robson Reis tem contrato, o empréstimo lá em Portugal acabou, ele reapareceu. Eu não usaria, se o Santos vai usar, eu não sei, desde que não seja com aquele trio que o Carille um dia teve que colocar em campo, né? Ele, Boza e Velasquez, Deus me livre e guarde, tudo bem, aí vocês veem o que vocês querem fazer, não muda a minha vida. Até ele entrar em campo e a gente ficar triste. Espero que isso não aconteça. Vou ficar triste, ele entrar em campo, tá tudo bem. Desde que não nos deixe triste. Foco, obrigado. Sandri, o Sandri tá treinando normalmente, eu recebo muita pergunta sobre o Sandri, também sobre o Luan Dias, ambos estão treinando normalmente, o Sandri pode atuar contra o Corinthians, agora é até mais importante que ele ressurja, né? Porque sem o Alisson é menos uma opção, e aí você começa a olhar para o banco, o Rodrigo Fernandes em péssima fase, o Camacho é o Camacho. Então você... o Camacho está suspenso, né? Não pode jogar contra o Corinthians. Então você reza para o Sandri estar bem. Claro que nesse primeiro momento eu apostaria que o Rodrigo volta como titular, mas pensando até o fim do ano, que você não tem o Alisson que estava sendo opção, o Sandri é muito importante que esteja bem. E jogando bem, né, Sandri? Pelo amor de Deus, gosto tanto do Sandri. Para de ter lesão, eu sei que não é culpa sua, mas nossa senhora, se bem. E o Luan Dias, que muita gente perguntou onde tá, eu sempre respondo. Tá treinando. Ele chegou aí pro banco outro dia, eu não lembro em qual jogo foi. Não foi o da Sula, não foi esse mais recente no Brasileiro. Mas um dia ele apareceu no banco aí de novo. O Luan Dias tá aí, gente. Ele só não joga porque não convence ninguém nos treinos.
Por exemplo, Ed Carlos, Ivonei, Miguelito, que ficam revezando nas aparições no banco, o Luan Dias tem ficado atrás de todos esses pro Odair. Aí você pode até perguntar pro Odair, pô, mas ele é pior? Nos treinos, aparentemente sim, porque a justificativa do Odair para ver, para comentar quem vai pro banco entre esses meninos mais jovens, é sempre estar melhor nos treinos. Então eu acredito que o Luan Dias não esteja tão bem. Sejamos honestos, né, gente? O Luan Dias, de repente, pode entrar contra o Corinthians, decidir daqui pra frente, ganhar do Corinthians e Flamengo, todos os jogos, com gol do Luan Dias. Mas a expectativa não pode ser alta, porque, assim, o Inocência é titular hoje por pura ruindade do resto. Não é que ele entrega super. O Mezenga é ruim. O Luan Dias é isso aí, é o nível também, é o nível Água Santa. Não dá pra gente ficar rezando pro Luan Dias resolver, ou melhor, ter essa esperança de que o Luan Dias é quem vai resolver. Não é o papel dele, ele veio pra compor elenco. É que o elenco é ruim, né? Aí complica. Mas enfim, os dois estão aí normalmente. As torcidas organizadas, pelo menos eu vi a Sangue e a TJ. Se teve alguma outra, eu não vi. Podem me avisar nos comentários, não tem o menor problema. Tanto a TJ quanto a Sangue marcaram um protesto para o próximo sábado. Como está marcado para 8h30 da manhã e o treino é 9h30, eu deduzo que comece antes do treino. Deve ser isso. Ambas as torcidas convocaram um protesto, e não só entre elas, né? Um protesto chamando todos os torcedores do Santos. Eu estou pensando em ir lá sábado de manhã, eu só estou com medo de não acordar, porque eu odeio acordar cedo de sábado. Não vou mentir. Mas se der certo, se eu acordar, eu colo lá para ver qual é o rolê e trazer o quê? A verdade, né? Não vamos acreditar em quem mentir sobre o protesto. Eu quero ver o que vai acontecer. Acho que é válido, acho que todo o protesto contra esse elenco, diretoria, técnico, enfim, contra o clube em si hoje é muito justo, tá? Então, respeito a TJ, a Sangue, e se alguma outra participou e chamou também, nesse momento. Muita gente tem cobrado, né? As torcidas não protestam no estádio. Gente, às vezes eu até me pergunto, eu não quero ser grosso com o pessoal que vem, pô, Noronha, e as torcidas? Vocês querem que elas façam o quê? Não dá pra bater nos outros, assim, tem justiça, né? Você pode ser preso, violência não vai resolver. Você pode gritar, você pode cantar, você pode mostrar insatisfação. Mesmo quando invadiram o CT, vocês querem mais o quê? Às vezes eu fico meio assim de responder pro pessoal, mas as torcidas... Gente, não tem mais muito o que fazer, quem entra em campo é o jogador, sabe? Todo mundo sabe que todo mundo está insatisfeito no Santos. Então, vamos fazer mais um protesto. Acho justíssimo, corretíssimo. Espero ir, inclusive, lá cobrir, ver o que vai acontecer. Então, quem quiser, a TJ e a Sangue chamaram 8h30 da manhã no CT King Pelé. É no CT, né? Não é na Vila, não. É no CT. 8h30 da manhã de sábado. Bom, o Jair, eu falei do Jair, então vamos falar do Jair. Tem uma matéria no GE da última quarta também, olha só. Jair disse que cresceu 2 centímetros durante a recuperação e sonha com promoção no Santos. O Jair já era alto. Ele é alto, né? Ele era não, coitado. E vai ficar mais ainda, ficou mais ainda. Pra mim é o melhor zagueiro da base, né? Pra mim é um zagueiro que poderia estar no profissional, não sei se como titular, mas poderia estar no profissional. Quando ele se lesionou na copinha, eu fiquei muito triste mesmo. Eu acho que eu tava no jogo, inclusive. Acho que eu não tô falando bobagem, eu acho que eu tava no jogo. Lá em Santo André, foi. E agora tá voltando a treinar. Não acho que atue esse ano, vamos deixar isso claro, é uma recuperação que costuma durar um ano inteiro, mas tá treinando, ele tá com 1,97, ele falou na matéria. Cara, o Jair é muito bom. Outro dia lá no grupo dos membros do Vinte Santos perguntaram, mas não tem nenhum zagueiro na base? Eu falei, tem o Jair, o problema é que ele tá lesionado. Não acho que tenha outro pronto. O Zavala também tá lesionado, tá? Não acho que tenha outro pronto para o profissional nesse momento. O Jair é a nossa principal esperança, ele é ótimo, então fica aí essa curiosidade que ele cresceu. Além de tudo, já está com quase 2 metros de altura, né? A gente esquece que meninos de 17 anos ainda crescem. Menos eu, porque eu parei de crescer aos 15, para chegar aos meus 1,81. O que temos mais aqui? O Diário do Peixe colocou uma matéria muito curiosa sobre como o Odair Helma é o primeiro técnico a ficar 8 jogos sem vencer pelo Santos desde o Anderson Moreira. E esse é um argumento ótimo para você ser contra o Odair, né? Eu não estou nem falando se sou a favor ou contra, nem isso. Tem vídeo sobre o Odair aí para vocês verem o que eu penso, com mais detalhes. Mas, cara, o Anderson era muito ruim. Gente do céu, o Anderson foi horroroso no Santos. E quando alguém iguala algo que o Anderson fez, fica difícil. E, por fim, uma matéria sobre o Odair, né, que a gente falou também do UOL. Santos se incomoda... É do UOL ou do Diário do Peixe? Peraí. É do UOL. Santos se incomoda com jejum, mas vê dificuldade para substituir Odair. A matéria apura que internamente o Santos segue incomodado, né? São 8 jogos sem vencer.
E a diretoria do Santos tem admitido internamente que o time tem jogado mal. É o mínimo que eu espero, né? Porque, pelo amor de Deus, mas não está convicta na demissão. Bom, agora, hoje não dá para demitir, afinal de contas, tem jogo quarta. Se fosse para demitir de novo nesse intervalo, é no começo do intervalo e não no meio dele, né? Segunda matéria, o que pega é que o Rueda e seus pares, gostei do uso, entendem que não há treinador unânime disponível no mercado. Isso é bem discutível, né? Porque a gente está falando de mercado nacional, tanto que no parágrafo seguinte fala que o principal nome no mercado é Rogério Ceni. Tá, até aí tudo bem, contra a existência é outra história, mas o mercado não é só quem é brasileiro e está livre, o mercado é muito mais amplo, tem futebol no mundo inteiro. Eu já cansei de bater nessa tecla, e inclusive lembro que quarta-feira, ontem, vou deixar aqui nos relacionados, eu fiz um vídeo reagindo ao Marcelo Beckler e ao Fred Caldeira lá no canal deles na TNT, aliás, no programa deles na TNT, no YouTube da TNT Esportes, que eles falam sobre isso, né? Sobre como o técnico brasileiro, no geral, é ruim e que eles não têm espaço lá fora e que são os gringos que têm brilhado no Brasil. E aí, claro, fica aí a tristeza por ser Abel Ferreira, não por ele, que inclusive é muito bom, mas pelo time que ele torce. Resumão é isso, deixa eu só mandar um abraço aos membros que renovaram ou chegaram essa semana, como o Dani Leiras, o Front Senin, o Wellington Alves, o Arthur Ribeiro, o Luiz Gustavo, o Leandro Oliveira, o Zé Trevisan, o Genildo Aparecido, o Caian Felisberto, o Giovanni Filizola, o Matheus Machado, que chegou essa semana, assim como a Flávia Alves Pereira, a qual eu conheci com a turma Eu Vim de Santos, lá em Curitiba, o Wilson Pimentel, o Igor Genghini, o Caio Santos, o Gustavo Gomes, o Fernando Consentino, o Lucas Barbieri, não sei se é primo do técnico do Vasco, ainda é técnico do Vasco, não caiu não, o Luiz Ribeiro, o Guilherme Ferracini, o Eduardo Matias Júnior, o Rafael Camargo, todos esses chegaram essa semana, muito obrigado, o Carlos Nunes, o Emanuel Rodrigues, o Gustavo Costa, o Marcelo Augusto, o Rodrigo Borg, o Paulo Pitarello, o Márcio Vairo e o Bob, nosso querido Bob, também renovou essa semana. E outros mais antigos que estão aqui e sempre merecem aquele abraço, o Eudenis Martins, o Márcio Rodrigues, o Soul Tigers, Ricardo Andrade, Vinícius Duarte, Vitor Boromelo, Lucas Machado e o Takeshi Maeda. Muito obrigado a todos vocês que são membros, muito obrigado a todos vocês que são inscritos, muito obrigado a todos vocês que me assistem sem fazer nada disso. Tá tudo bem. Um beijo a todos. Nós.